A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Conta de luz vai mais cara a partir de novembro próximo. A taxa extra das chamadas bandeiras tarifárias voltam a vigorar no penúltimo mês do ano. A reforma da Previdência pode obrigar a aposentada a continuar contribuindo. De acordo com a proposta, estados e municípios teriam autonomia para estabelecer a cobrança. Justiça Federal nega habeas corpus para o ex-deputado Eduardo Cunha. FBI surpreende a candidata Hillary Clinton e anuncia novas investigações sobre o uso de e-mails privados. Ela disse estar certa de que o resultado das investigações deverá ser igual ao anterior, que declarou sua inocência. Mega Sena pode pagar 75 milhões de reais no sorteio de hoje. Fluminense arranca empate beneficiado por pênalti inexistente. CBF anuncia venda de ingressos para o jogo da seleção brasileira contra a Argentina em novembro próximo. O mais barato sairá R$100, o mais caro a 800. Todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro serão realizados hoje por causa das eleições em segundo turno amanhã em diversas capitais. Estes são os destaques dessa edição. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. O tempo em Manaus. Sol com muita nebulosidade pela manhã. De acordo com o Climatempo, sábado terá chuvas rápidas à tarde e à noite. A probabilidade de chover até 9 milímetros hoje é de 60%. Com mínima de 25 graus e previsão de chuva, o dia será de muito calor, de acordo com a previsão, com os termômetros esbarrando nos 34 graus centígrados. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos reduz a máxima de hoje para 32 graus centígrados. O CPTEC-INPE diz que o sábado será nublado com pancadas de chuvas no decorrer do período. As águas do Rio Negro não baixaram nenhum centímetro nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar continua em 18 metros 20 centímetros. Aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Cabo operam no momento sem restrições para pousos e decolagem. Hoje é sábado, 29 de outubro de 2016. Dia de São Petrônio e Dia Nacional do Livro. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Era criada em 1810 a Biblioteca Nacional. Mustafa Kemal proclama a República na Turquia em 1923. Getúlio Vargas era deposto por movimento militar e o presidente do STF, José Linhares, assumia provisoriamente a presidência da República. Era publicado em 1959 o primeiro exemplar da revista Asterix e Obelix. Agora 5h50 em Manaus. Conforme previsto pela Climatempo, choveu muito no sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Várias cidades destes estados acumularam os maiores volumes de chuva do Brasil em um período de 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Essa chuvarada foi causada por uma frente fria no sudeste que ajudou a organizar áreas de instabilidade. A grande quantidade de chuvas, a chuva e também a entrada do ar frio polar sobre o Acre, Rondônia e sul do Amazonas provocaram queda da temperatura e aliviou o calorão dos últimos dias. Vale relembrar que quando presenciamos o deslocamento de frentes frias pelo país com características continentais, é comum que tenhamos a ocorrência do fenômeno da friagem nas áreas mais ao sul da Amazônia. As massas de ar polar que acompanham essas frentes frias conseguem avançar e o vento do quadrante sul associado a essas massas polares é o responsável pela entrada do ar mais frio por estas regiões polar em Rondônia, no Acre e até no sul do Amazonas. A entrada deste ar polar não é normal para esta época do ano, mas contribuiu para amenizar o forte calor. Neste sábado, todo o sul do Amazonas, Rondônia e Acre ainda amanhecem com um certo friozinho, mas já não há expectativa de chuva. O sol aparece e à tarde a temperatura entra em elevação. As nuvens carregadas ficam mais concentradas entre Roraima, Santarém e Tocantins, onde ocorrem pancadas de chuva que em alguns momentos pode ser forte. Em Manaus e Belém o sol aparece, faz calor e a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva de forma isolada com raios. No domingo, dia de eleição aqui em Manaus, volta a chover de forma isolada no sul do Amazonas e em Porto Velho. Ao longo do dia, por causa do calor e da alta umidade, ocorrem pancadas isoladas de chuva na maior parte do Pará,
que podem vir acompanhados de descargas elétricas. Em Boa Vista, Manaus e Palmas, o tempo fica mais instável e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Só não deve chover no Acre, sul de Rondônia e no Amapá. 5h52 em Banal. O Campeonato Amazonense de Moto Velocidade chega à sua penúltima etapa neste sábado, dia 29, e promete muitas emoções. A competição inicia às 20 horas no cartódromo da Vila Olímpica, entrada pela Avenida do Samba e é aberto ao público. Com o tudo ou nada se aproximando, uma média de 50 pilotos vão acelerar para garantir destaque no evento, que recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. Sergel. O vôlei e o futsal serão os carros-chefes do segundo festival desportivo que acontece neste sábado na Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste desta cidade. O evento vai reunir em média 200 atletas que participam da Escolinha de Iniciação Esportiva, programa do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Sergel. A competição inicia às 8 horas com previsão de término ao meio-dia e é aberta ao público. No final de semana passado, no dia 22, crianças e adolescentes marcaram presença na primeira etapa do festival, que teve o basquete e o handball como protagonistas. Após 2 finais de semana de muita disputa, a segunda Copa Manaus de Beach Soccer vai finalmente revelar o campeão. O embate para ver quem será o dono do lugar mais alto do pódio acontece neste sábado, dia 29 às 17 horas, quando Estrela do Norte e Área Verde se enfrentam. Antes, porém, às 16 horas será a disputa do terceiro lugar entre Praça 14 e Nova Geração. O evento acontece na Ponta Negra, recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Sergel. A partir da próxima segunda-feira, o Detran M passa a oferecer atendimento em libras para os surdos interessados em tirar a Carteira Nacional de Habilitação ou que precisem de atendimento para quaisquer outros serviços prestados pelo órgão estadual de trânsito. Na última quinta-feira, 32 servidores do órgão que atuam em todos os setores da instituição, inclusive na aplicação da prova teórica de legislação e exame de direção, concluíram o curso de formação em língua brasileira e sinais, Libras. A partir de segunda-feira, todo surdo que precisar dos serviços do Detran M receberá atendimento em Libras. Estamos cumprindo nosso dever constitucional de atender a todos os cidadãos. Por isso, estamos nos preparando para que ninguém seja excluído do direito de dirigir ou ter acesso a qualquer outro serviço que prestamos à sociedade, disse o diretor do Detran durante a solenidade de formatura. A Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade do Estado do Amazonas, UNAT UEA, está com as inscrições abertas para o 14º Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia. O evento acontece nos dias 8 e 9 de novembro no auditório da Assembleia Legislativa do Estado, localizado na Avenida Mário Ipiranga, bairro do Parque, 10 de novembro. As inscrições são gratuitas e são realizadas através do link www.ragg.com.br/SAGG-2016 ou na sede da UNAT UEA, localizada na Avenida Brasil, no complexo do Centro de Idoso Madalena Dal. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, torna público o resultado da análise recursal da fase preliminar de análise documental do edital de fomento à produção do audiovisual do Amazonas 2015, que visa investimento em projeto de produção independente de obras audiovisuais amazonenses de longa-metragem de ficção, documentário ou de animação, com destinação e exibição inicial no mercado de salas de exibição cinematográfica e de obras seriadas e telefilmes de ficção, documentário ou de animação, com destinação e exibição inicial em televisão, a serem desenvolvidas no território do estado do Amazonas. A relação completa dos proponentes habilitados para a primeira fase está disponível no site www.editaisculturaamazonas.com. Agora 5h56 em Manaus. Festival Gastronômico Movimento Iranduba neste domingo. A reportagem é de J. Rai. O Festival Gastronômico do Bodó com Farinha já ganhou notoriedade e não para de inovar a cada edição.
Criado há 13 anos por José Cassiano da Silva, o Titio Cassiano, o evento vem sendo coordenado há muito tempo pelo empresário e comunicador Juvenal da Silva, dono da Voz, que retransmite o Jornal da Manhã aqui na cidade. Big Bom, como é conhecido, fala do lançamento que vai ser feito na edição da festa que ocorrerá amanhã. Nós vamos lançar o pudim do bodó e o bolo do bodó. São mais de 35 pratos derivados do bodó e você vai saborear, por exemplo, também o acarajé. Na Bahia você vai atrás do acarajé e aqui no Iranduba é o acarajé feito de acari, e também temos o quibodó, x-salada de bodó e vários outros derivados do bodó. As atrações musicais 100% abusado, shot com pimenta, e o Puqueca de Capra vai estar marcando presença, e várias outras bandas locais. E se o calor estiver intenso? Hoje, J-Rai, em frente a Iranduba temos praia, tá? Você pode trazer até pecinhas e se banhar no Rio Solimões em frente à festa gastronômica. Tem praia maravilhosa. O Festival Gastronômico do Bodó com Farinha é feito na margem do Rio Solimões, próximo ao terminal hidroviário de Iranduba. Cerca de 3.000 unidades da espécie serão transformadas em comida para atender ao público. J-Rai para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus, emissoras e serviços de som que transmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama de Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM Canutama. Anamã FM de Anamã. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência Maués. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Paz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá Web Rádio. Voz Amiga no Lago do Libão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom, em Iranduba. 25 colaboradores do projeto Biometria serão homenageados na próxima segunda-feira, dia 31, às 15 horas, no auditório Alexis Ipiranga Benevides Filho, sede da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, a ADES, localizada na rua Major Gabriel 1721, no centro da cidade. O projeto refere-se a um convênio celebrado entre o governo do Amazonas por meio da ADES e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TREAM, que teve como objetivo atender as demandas de recadastramento biométrico do Estado do Amazonas em cumprimento à resolução TSE 23.335/2011, que disciplina os procedimentos para a realização de revisões de eleitorado de ofício com vistas à atualização do cadastro eleitoral decorrente da implantação em municípios previamente selecionados pelos tribunais regionais eleitorais da nova sistemática de identificação do eleitor mediante incorporação de dados biométricos. O Ministério Público Federal no Amazonas ingressou com ação civil pública na Justiça Federal para obter ordem judicial que determine a prestação dos serviços de assistência jurídica, judicial e extrajudicial integral e gratuita da Defensoria Pública da União no Amazonas, no município de Tefé. Na ação, o Ministério Público Federal pede que a União seja condenada em caráter liminar a designar um defensor público federal em sistema de itinerância de 4 dias úteis mensais para atender a demanda da população dos municípios de Alvarães, Carauari, Coari, Fonte Boa, Japurá, Juruá, Marã, Tapauá, Tefé, Uarini, abrangidos pela subseção judiciária de Tefé. Caso este pedido não seja atendido, o Ministério Público Federal no Amazonas pede que a Justiça Federal determine a DPU que realize itinerâncias em Tefé ao menos 4 vezes por ano, até a efetiva instalação da sede da unidade no município. O público que curte músicas genuinamente brasileiras poderá apreciar no dia 4 de novembro a apresentação gratuita do grupo Camareta Camareta de Choro da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. O grupo faz parte de um projeto de extensão dos alunos do curso de música da instituição. A apresentação ocorrerá a partir das 20 horas no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, UFAM,
localizada na Rua Monsenhor Coutinho, centro de Manaus, Zona Sul. O repertório será composto por música de artistas que entraram para a história da MPB, como Pixinguinha, Benedito Lacerda, Ernesto Nazaré, Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, entre outros. Informações pelo 99112-6009. 6:06 em Manaus. Com o propósito de conscientizar os jovens sobre as doenças sexualmente transmissíveis, estudantes da Escola Estadual Presidente Castelo Branco, no bairro de São Jorge, zona oeste de Manaus, investigam a susceptibilidade da contaminação do vírus HIV em adolescentes no município de Manaus. O estudo é desenvolvido no âmbito do programa Ciência na Escola de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e deve ser concluído em dezembro deste ano. O trabalho é coordenado pelo professor de Biologia da escola, Ederson Gonçalves, e conta com o envolvimento de 6 alunos do terceiro ano do ensino médio: Guilherme Vasconcelos, Kerlisson Souza, Maíra Nascimento, Tiffany Oliveira, Nicole Uchoa e Mena Bianca. A escola onde o projeto é realizado fica no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. A Comissão Estadual de Residência Médica lançou 2 editais de seleção unificada para o Programa de Residência Médica do Estado do Amazonas, que prevê mais de 170 vagas, 10 delas para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. A oferta na unidade hospitalar inclui as seguintes especialidades: anestesiologia, radiologia e diagnóstico por imagem, cancerologia clínica, cancerologia cirúrgica, cirurgia de cabeça e pescoço e mastologia. As inscrições começaram no último dia 20 e seguem até 4 de novembro, exclusivamente no site www.serman.com.br. A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas divulgou no Diário Oficial Eletrônico a relação dos candidatos selecionados para concorrer às 21 vagas de estágio e à formação de cadastro reserva da Corte de Contas. As provas previstas para o dia 13 de novembro serão realizadas na Escola Superior de Tecnologia, situada na Avenida Darcy Vargas, a partir das 13 horas, com 3 horas de duração. Dos 3.500 pré-inscritos, apenas 1.200 confirmaram as inscrições na sede do TCE ao apresentar o comprovante de rendimento escolar acima de 6 pontos e outras documentações exigidas no edital. O valor cobrado de R$4,34 pelo litro da gasolina no município de Itacoatiara foi denunciado pelo deputado Cabo Maciel, líder do PR na Assembleia Legislativa do Estado, no decorrer desta semana, suspeitando da uniformização combinada da tabela de preços das distribuidoras de combustíveis, bem como a afronta aos direitos do consumidor decorrente dessa cobrança absurda. Cabo Maciel disse que, com base na Lei 8.884 de 1994, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica no mercado brasileiro, norteando-se pelos princípios da liberdade de iniciativa, função social da propriedade, livre concorrência, repressão ao abuso do poder econômico e a defesa do consumidor, formalizará expediente à Comissão de Defesa do Consumidor para que sejam tomadas providências contra o abuso. Enquanto a média dos preços praticados em Manaus varia entre R$3,39 a R$3,69. Em outros municípios próximos, como Urucurituba 3,80, Novo Remanso 3,80, motivo pelo qual o parlamentar acredita que haja combinação nos preços praticados em Itacoatiara. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TREM, encaminhou para as zonas eleitorais nesta sexta-feira as urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno da eleição municipal. De acordo com o diretor-geral do TRE, Messias Andrade, em Manaus são 3.322 sessões com 438 locais de votação, sendo 20 desses locais na zona rural da cidade. Messias, que classificou este pleito como o mais tranquilo de todos os anos, afirmou que os trabalhos do ponto de vista técnico, operacional e de segurança foram planejados para dar tranquilidade ao eleitor. A distribuição das urnas desde o primeiro turno foi tranquilo por causa dos trabalhos de logística. Esperamos que se reflita em um pleito calmo no domingo, disse o diretor-geral do TRE, ao ressaltar que os ônibus foram abastecidos e encaminhados para o comando da Polícia Militar da Secretaria de Fazenda do Estado, Cefaz, na quinta-feira 27 e na sexta-feira 28 foram instalados nas escolas. Messias conta que as urnas já foram transferidas até as 12 horas desta sexta-feira e até as 18 horas já estavam todas elas montadas. Neste sábado 29, pequenos testes serão feitos nas escolas que receberam as urnas. A gente testa vendo se a urna está ligando normalmente.
Nos locais que são pontos de transmissão, nós vemos se a internet está funcionando e realizamos uma simulação com o TSE. Se houver algo de errado, será corrigido neste sábado, afirmou ele. Segundo turno das eleições municipais em Manaus acontece para mais de 1,2 milhão de eleitores aptos. Larissa Balheiro traz os detalhes. No próximo domingo, dia 30 de outubro, mais de 1.200.000 eleitores em Manaus voltam às urnas para eleger o prefeito da cidade. Na corrida eleitoral, Arthur Neto, que tenta a reeleição e obteve 35,17% dos votos válidos no primeiro turno, cerca de 364 mil votos, e Marcelo Ramos, que teve 24,86% dos votos válidos, ou seja, 257 mil votos. A votação inicia às 8 da manhã e vai até às 17 horas, no horário local. Eleitores da 50ª zona eleitoral, porém, devem ficar atentos. Essas zonas compreendem os bairros de Coroado e Zumbi e tiveram modificação quanto ao local de votação, a exemplo do que já ocorreu no primeiro turno. As mudanças são as seções 510 e 727 da Escola Municipal Arte e Cultura e a Escola Municipal Regina Vitória Pires, respectivamente, foram transferidas para a Escola Estadual Cacilda Braulio Pinto, situada na Rua São Pedro, bairro Coroado. Já a seção 726 do CEMEI Bentivir foi transferida e vai funcionar na Escola Emetério Cabrinha, situada na Rua São João, número 17, bairro Coroado. Todas as seções da Escola Estadual Maria Arminda Guimarães Andrade vão funcionar no Centro Educacional Driele Barbosa, situada na Rua 13 de Maio, número 243, Coroado. A mesma medida vale para a seção 695 do bairro Zumbi dos Palmares, que antes funcionava no CEMEI Humberto Calderaro Filho e agora será na Escola Municipal João dos Santos Braga, situada na Rua São Cristóvão, número 15, bairro Zumbi. A eleição em Manaus, pela primeira vez, acontece no sistema de biometria. No pleito de 2014, somente 8 municípios da região metropolitana já contaram com processo biométrico. No primeiro turno, houve algumas reclamações quanto aos leitores biométricos que não funcionaram. Nestes casos, a votação transcorreu normalmente, mas o eleitor precisou assinar o caderno dos mesários. Em todo o estado, apenas 24 urnas apresentaram algum problema e foram substituídas. Destas, 16 em Manaus e 8 no interior. O transporte público será assegurado gratuitamente no mesmo horário estabelecido por meio de portaria, das 4 da manhã de domingo até as 19 horas do mesmo dia. De acordo com o diretor de transportes urbanos da SMTU, Antônio Costa Neto, toda a frota vai auxiliar os eleitores no deslocamento às suas sessões eleitorais. No domingo, dia 30, nós estaremos funcionando com o mesmo sistema que foi utilizado no primeiro turno. A partir das 4 horas da manhã, a frota do transporte coletivo, que vai gerar em torno de 1.360 ônibus, estarão circulando pela cidade de forma gratuita até às 19 horas. Então, de 4 até às 19 horas, a população poderá utilizar os ônibus da cidade de Manaus de forma que possa ir até o seu local de votação de forma gratuita. A modificação do primeiro para o segundo turno, nós observamos apenas com relação às linhas que ocupam o Terminal 4. Neste local, nós percebemos uma certa demora no momento de troca de turno e, por conta disso, no segundo turno, nós não queremos observar a acumulação de veículos naquele local. Então, a partir das 11 horas da manhã, a fiscalização estará intensificando o monitoramento do Terminal 4, bem como de outras linhas que nós percebemos aí uma certa demora. A SMTU estará utilizando, a partir do início da manhã, de 4 horas da manhã, cerca de 60 fiscais para estar observando saída de garagem, terminais de linhas e os grandes terminais de integração. Outra portaria estabelecida foi a da Lei Seca. Para o segundo turno, o TRE do Amazonas estabeleceu um novo horário. A Lei Seca entra em vigor às 0 horas do dia 30 e se estende até às 18 horas. Portanto, é proibida a comercialização de bebida alcoólica nesse período. A Polícia Civil, bem como o Detran do Amazonas, serão os fiscalizadores da Lei Seca no fim de semana da votação aqui em Manaus. No primeiro turno, pelo menos 80 estabelecimentos foram fechados por descumprimento à Lei Seca.
Já de acordo com o diretor-geral do TRE do Amazonas, Messias Andrade, a expectativa é que até às 18h30 a totalidade das urnas já tenham sido apuradas aqui em Manaus. No dia da eleição, é válido lembrar que a Comissão de Propaganda do TRE do Amazonas vai atuar no combate na fiscalização quanto a crimes eleitorais, tais como a propaganda irregular encontrada. A concentração de grupos de pessoas com roupas e acessórios de candidatos, partidos ou coligações próximos aos locais de votação está proibido, assim como o uso de alto-falantes e carreatas. A chamada boca de urna, quando aquelas pessoas tentam convencer o eleitor a escolher determinado candidato, é considerado crime. Oferecer alimentos e transportes para eleitores e distribuição de qualquer tipo de propaganda eleitoral também está proibido. Entre as punições está o pagamento de multas, que variam de R$1.000 a R$53.000. Também lembramos que no dia da votação é necessário levar um documento oficial com foto, que pode ser o RG, o passaporte, carteira profissional, certificado de reservista, no caso de homem, carteira de trabalho ou a CNH. Não será admitida a certidão de nascimento ou de casamento. Nas eleições municipais, Manaus teve um comparecimento acima da média nacional, superando todas as outras capitais com mais de 8% de abstenção de votos. O fator mais preponderante para o alto índice de eleitores votantes foi o recadastramento biométrico, que retirou do cadastro eleitores falecidos ou que já residiam em outros municípios. Também lembramos que os eleitores que não votaram no primeiro turno, que foi realizado no dia 2 de outubro, e não justificaram a ausência, têm até o dia 1º de dezembro para fazer a sua justificativa. E quem não votou no domingo pode participar normalmente no segundo turno, que acontece agora dia 30 de outubro. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Obrigado, Larissa. 6h17 em Manaus. O Ministério Público Federal do Amazonas requisitou providência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Amazonas em relação à denúncia de uma invasão no quilômetro 140 da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. De acordo com notícias recebidas pelo Ministério Público Federal, está sendo formada uma invasão de grande porte em uma área localizada no quilômetro 140 da rodovia, após a ponte do município Careiro Castanho. A atividade na área, segundo a denúncia, conta com homens armados provenientes de Rondônia e de outros estados que estarão criando uma comunidade denominada de Céu Azul, deslocando pessoas do distrito de Realidade também na BR-319, promovendo desmatamento e outros crimes ambientais. Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária SICOM detiveram 3 infratores amanhã desta sexta-feira por roubo de veículo e posse ilegal de arma de fogo na zona sul de Manaus. Por volta das 7h10, a viatura 6036, comandada pelo soldado PM Adriano, recebeu denúncia que infratores no veículo HB20 de cor branca e placa NOZ 4229 estavam realizando arrastões no bairro da Raiz. Feito o patrulhamento pela área, o veículo foi localizado na Avenida Silves, no perímetro do bairro. Os infratores, no momento que avistaram a viatura, colidiram com outro veículo em um muro de um estabelecimento comercial e ainda tentaram empreender fuga a pé. Os infratores deflagraram 2 tiros contra a equipe policial. Fato ocorrido no horário que havia grande fluxo e congestionamento de veículos. Os 3 ocupantes do veículo foram detidos e com eles foi encontrado um revólver calibre 38 com 4 munições intactas e 2 deflagradas. O veículo HB20 estava com restrição de roubo. O nome dos infratores não foi divulgado. O veículo e o trio de infratores foram apresentados ao primeiro DIP para os procedimentos com a Polícia Judiciária. O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta sexta-feira, 28, em um quarto no 2º andar de um hotel localizado na Rua Quintino Bocaiúva, no centro de Manaus. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o corpo estava em avançado estado de decomposição e apresentava 13 perfurações por faca. O corpo foi encontrado após funcionários e moradores do hotel sentirem um forte cheiro e acionarem a polícia. A vítima, identificada pelo registro do hotel com o nome de Ângela Massalo Vice,
estava no chão do quarto vestida. Aparentemente, segundo a polícia, nada havia sido roubado do quarto. Segundo a perita Cíntia Chaga, do Instituto de Criminalística, pelo estado de decomposição, o crime pode ter ocorrido na última segunda-feira. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal IML e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma mulher de idade não informada ficou ferida na noite desta sexta-feira após o Palio de cor vermelha que conduzia capotar na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 22h20 e envolveu ainda outros 2 veículos. O Corpo de Bombeiros e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, foram acionados ao local. De acordo com testemunhos, o acidente aconteceu enquanto uma carreta fazia manobra na via no sentido centro-bairro. Um veículo de modelo Ford Fusion de cor preta não percebeu que o caminhão estava parado e jogou o carro para a faixa esquerda da avenida, acertando o veículo da vítima. Após a colisão, o Palio vermelho capotou para o outro lado da via. A motorista do veículo saiu consciente e foi socorrida por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada a um hospital da capital. Por conta do acidente, na Avenida Constantino Nery, no sentido bairro centro, foram interditadas. A retenção deixou o trânsito lento no local. O motorista do Ford Fusion também não teve ferimentos graves. 3 homens foram presos na manhã desta sexta-feira após um tiroteio com a Polícia Militar na Avenida Silves, na zona sul de Manaus. Conforme a Polícia Militar, um homem identificado como Edson foi vítima de bala perdida. Ele foi socorrido por populares, levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas faleceu. As únicas informações até o final da manhã era de que o homem mora somente com a esposa em Manaus. A polícia estava à procura da mulher dele. Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o homem leva o tiro na região abdominal e cai. Ele é carregado por populares para dentro de um veículo particular. De acordo com um soldado da terceira Companhia Interativa Comunitária, terceira SICOM, que pediu para não ter o nome revelado, uma viatura tentou abordar o HB20, branco e placa NOZ 4229, que estava com restrição de roubo na Avenida Tefé. Os infratores atiraram contra a viatura e nós atiramos no pneu do carro. Mesmo com o pneu furado, os bandidos continuaram fugindo e atirando quando foram interceptados na Avenida Silves, disse o policial militar. Entre os presos estão Isaías Custódio Júnior, de 22 anos, Darley Irandrei Oliveira Brotel, de 19, e Alex Leoni Lima Alves, de 21 anos. O trio foi apresentado ao primeiro Distrito Integrado de Polícia, DIP, onde os procedimentos estão sendo realizados pela Polícia Civil. Loteria. Em seu 10º e último sorteio no mês de outubro, a Mega Sena pode pagar 75 milhões de reais na noite deste sábado. Caso alguma aposta presente as 6 dezenas sorteadas no concurso 1871, o prêmio será o segundo maior do ano, perdendo apenas para o do concurso 1810 de 20 de abril. Na ocasião, um jogo de Caprobó em Pernambuco garantiu sozinho os 92.303.225,84. Portanto, a Mega Sena paga hoje 75 milhões de reais. Vamos aqui, né? Concurso 4.220, dezenas sorteadas ontem, sexta-feira. O prêmio acumulou em 2.600.000 reais para o sorteio de hoje. Atenção para as dezenas sorteadas ontem no concurso 4.220 da Quina. Anote: 04 05 16 23 54. Vamos repetir para você as dezenas do concurso 4.220 da Quina, sorteadas ontem à noite. Confira: 04 05 16 23 54. O assunto agora é Lotomania, concurso de número 1705. Atenção para as dezenas: 05 07 18 21 23 27 30 43 45 52 56 57 59 61 69 70 76 83 89 e 93. Vamos conferir as dezenas do concurso 1705 da Lotomania, sorteadas ontem à noite pela Caixa Econômica Federal. Dezenas 05 07 18 21 23 27 30 43 45 52 56 57
59 61 69 70 76 83 89 93. Com 20 acertos, o prêmio principal, 2 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$2.843.485,99. Um bom prêmio. O 0 acerto, o azarão, saiu para 3 apostas. Cada uma recebe R$50.542,87. As 2 apostas com 2,8 milhões de reais são de Sumaré, em São Paulo, e Palmas, em Tocantins. A capital Palmas, em Tocantins. Com 0 acertos, as 3 apostas ganhadoras, cada um com R$50.500, são de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Sumaré, em São Paulo, e Palmas, em Tocantins. Ou seja, percebe-se que os 2 apostadores de São Paulo e de Palmas e Tocantins, que fizeram os 20 acertos, também fizeram a aposta espelho. E ganharam lá em cima, no 20 acertos, e no azarão, que de azarão não tem nada, com 0 acertos, ganharam, além dos R$2.843.485,99, mais R$50.542,87, que é a gorjeta. Então as apostas foram lá de Sumaré, em São Paulo, Palmas de Tocantins, e teve um outro lá que não acertou nada, que é lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Agora são 6h29. O assunto é Lotofácil. Concurso de número 1429. Atenção para as dezenas do concurso 1429 da Lotofácil. 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 25. Vamos à premiação, 15 acertos, 3 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$1.288.976,27, porque estava acumulado, a Lotofácil estava acumulada. Com 14 acertos, 572 apostas ganhadoras, o prêmio para cada um R$1.626,34. Os ganhadores com 15 acertos são de São Miguel dos Campos, em Alagoas, Alfenas, lá em Minas Gerais, e Ituiutaba, também em Minas Gerais. Eduardo, não saiu nada para Manaus. Para Manaus, ainda não, mas vai sair, Edson. Vamos repetir a dezena do concurso 1429 da Lotofácil. Confira. 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 21 20 21 e 25. Vamos repetir. 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 e 25. Esportes. Após 4 anos amargando a Série C do Brasileiro, o Guarani já garantiu o acesso e pode terminar 2016 com mais um troféu na conta. Caso seja campeão, Bugre será a primeira equipe do país a conquistar as 3 primeiras divisões nacionais. Faturou a Série A em 1978 e a Série B em 1981. Um feito importante para o clube, já que o rival, a Ponte Preta, figura na elite brasileira, embora nunca tenha ganhado nenhum título expressivo. O Fluminense empatou por 2-2 com vitória na volta no Maracanã. O resultado foi ruim e poderia ter sido pior. Isso porque o tricolor foi beneficiado pela arbitragem nesta sexta-feira. O primeiro gol dos donos da casa foi marcado em cobrança de pênalti inexistente. O problema é que a falta ocorreu fora da grande área. Por outro lado, Victor Ramos deveria ter sido advertido com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. O Flamengo não vê alternativas para o decisivo duelo deste sábado contra o Atlético de Minas Gerais no Mineirão. Com 6 pontos de diferença para o líder Palmeiras, 67-61, o rubro-negro também precisa vencer devido ao risco de ser ultrapassado pelos mineiros, que somam 59 pontos. O momento mais do que decisivo fez o Flamengo buscar inspiração em 2009, ano da conquista do hexacampeonato, quando o time chegou à 33ª rodada também com 6 pontos de desvantagem para o Palmeiras, que foi de 57-51. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou os preços dos ingressos para o clássico contra a Argentina pelas eliminatórias do dia 10 de novembro. As entradas custarão entre R$100 e R$800, começarão a ser vendidas na sexta-feira e a carga total será de 61.949. O ingresso mais barato é o dos setores
Centro Superior Norte e Sul do Mineirão. A entrada custa R$200 a inteira e R$100 a meia entrada. O lugar mais caro, que custa R$800 e não conta com meia entrada, fica por conta dos camarotes com capacidade de 18 a 64 pessoas. 6h33, em Manaus. Vamos aos jogos de ontem pela Série B, começando por Criciúma e Londrina, que empataram em 1-1. Paraná Clube 4, Bragantino 1. Joinville 1, Brasil de Pelotas também 1. Náutico 2, Atlético de Goiás 1. Pela Série A, ontem apenas um jogo, Fluminense 2, Vitória também 2. Eduardo, jogos de hoje pela Série A. Às 15h30 jogam Atlético Paranaense e Cruzeiro. Mesmo horário, Atlético Mineiro e Flamengo. Corinthians e Chapecoense. E às 17h30, Internacional e Santa Cruz. No mesmo horário, Botafogo e Coritiba. Às 18h30, Figueirense e Grêmio. No mesmo horário, Santos e Palmeiras. Na Série B, 3 jogos, Eduardo. Começando por Bahia e Ceará, às 16h. No mesmo horário, Paysandu e Sampaio Corrêa. E ainda Tupi e Vila Nova de Goiás. Na Série C, às 18h15, Guarani e Boa Esporte Clube. Agora 6h mais 34 minutos em Manaus. Últimas notícias. O dólar avançou pela terceira vez seguida e encostou no nível de R$3,20, sustentado pelas tensões em torno do futuro político e econômico dos Estados Unidos. No mercado à vista, a moeda negociada no balcão fechou com ganho de R$1,20, R$1,20% aos R$3,1944, no maior nível desde 17 de outubro, que foi de R$3,2109. A Bovespa teve uma sessão marcada pela instabilidade nesta sexta-feira, 28, alternou sinais de alta e baixa antes de fechar perto da estabilidade com alta de 0,09%. Em 5 pregões da semana, a Bovespa caiu em 3 deles. Mesmo assim, a semana teve ganho de 0,31%, levando o acumulado do mês para 10,18%. O dólar caiu em Nova York nesta sexta-feira, 28, em meio a preocupações sobre o futuro político dos Estados Unidos após o FBI reabrir uma investigação sobre e-mails da candidata democrata à Casa Branca Hillary Clinton. A tendência de queda já vinha desde cedo em um movimento de realização depois de a divisa americana atingir 16 moedas. Nem mesmo bom desempenho interno bruto dos Estados Unidos conseguiu reverter o movimento. O produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual de 2,9% entre julho e setembro, mais que o esperado e mais do que o dobro de 1,4% no trimestre anterior, informou nesta sexta-feira o governo do país. O índice geral de preços do mercado IGPM apresentou variação de 0,16% em outubro, taxa abaixo da registrada em setembro último, que foi de 0,20%, e também menor que a de outubro de 2015, que foi de 1,89%. No acumulado de janeiro a outubro, o índice teve alta de 6,63% ante 8,35% em igual período de 2015. Já em 12 meses, o IGPM atingiu 8,78%. O índice é usado como parâmetro para a correção de contratos de aluguel. Em outubro do ano passado, este índice acumulado chegou a 10,09%. Agora 6h39 em Manaus. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou nesta sexta-feira que os consumidores brasileiros vão voltar a pagar a taxa extra das bandeiras tarifárias a partir de novembro. No mês que vem, passa a vigorar a bandeira de cor amarela, o que implica na cobrança de R$1,50 para cada 100 kWh de energia consumidos. A cobrança da taxa havia sido suspensa em abril desse ano, quando passou para a cor verde pela primeira vez desde que o sistema entrou em vigor em janeiro de 2015. A bandeira permaneceu verde até outubro, ou seja, por 7 meses. A equipe responsável pela proposta de reforma da Previdência em estudos do governo, subordinada ao presidente Michel Temer, estuda mudar a Constituição para abrir caminho para a cobrança de contribuição previdenciária de todos os aposentados. A ideia é que o governo federal, os estados e os municípios tenham autonomia para estabelecer a cobrança. Isso pode impactar tanto nos segurados do INSS quanto os servidores públicos. Atualmente, a Constituição prevê que a contribuição deve ser paga apenas por inativos que recebem acima do teto do INSS, ou seja, R$5.189,82.
Ou seja, na prática, só funcionários públicos são cobrados. A cobrança hoje incide somente sobre o valor que excede o teto do INSS e a alíquota deve ser igual à da ativa. Servidores da União e da maioria dos estados pagam contribuição de 11% na ativa. Em alguns casos, ela pode chegar a 14%. No INSS, há 3 alíquotas a depender do salário do trabalhador de 8%, 9% e 11%. Os militares, que têm regras próprias, pagam 7,5% na ativa e na reserva. 6h41 em Manaus. A juíza Diana Maria Vanderlei da Silva, da 5ª Vara da Justiça Federal em Brasília, negou a autorização à jornalista Cláudia Cruz, mulher do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, para participar do programa do governo federal de repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Ela recorreu à justiça porque fez o pedido de repatriação à Receita Federal, que rejeitou. A juíza negou, considera uma liminar, uma decisão provisória para Cláudia Cruz, mas a ação ainda terá julgamento de mérito, que não tem prazo para ocorrer. A defesa de Cláudia Cruz informou que vai recorrer por considerar que a decisão parte de uma premissa equivocada, já que não se discute o direito de ser aprovado o benefício e sim de apresentar a declaração para que a Receita e o Banco Central possam avaliar se os requisitos foram preenchidos. Para a defesa, a decisão também virou o princípio da presunção de inocência ao presumir que os bens que seriam declarados são ilícitos. O ministro Antônio Palocci e outras 14 pessoas foram denunciadas ontem pelo Ministério Público Federal no Paraná pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia tem por base as apurações realizadas na 35ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada no dia 26 de setembro e que resultou na prisão de Palocci. As denúncias afirmam que Palocci atuou de modo a garantir que a empresa vencesse uma licitação da Petrobras para a contratação de 21 sondas. Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empresa, condenado na Lava Jato a 19 anos e 4 meses de prisão, também aparece entre os denunciados. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou nesta sexta-feira habeas corpus para que o deputado cassado Eduardo Constantino Cunha. O pedido tinha sido impetrado pela defesa do político. Cunha foi preso no dia 19 de outubro após decisão do juiz Sérgio Moro em um processo da Lava Jato. Ele é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. O FBI aplicou um duro golpe nesta sexta-feira às aspirações presidenciais da democrata Hillary Clinton com a reabertura das investigações sobre o uso de um servidor privado de e-mails quando era secretária de Estado. O povo americano merece ter todos os fatos imediatamente. É imperativo que o FBI explique este assunto, qualquer que seja, sem demora, declarou Clinton em entrevista coletiva. Estou certa de que isto não mudará as conclusões de julho, acrescentou a democrata em relação à decisão do FBI e do Departamento de Justiça de encerrar a investigação. 6h43 em Manaus. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas ontem em um incêndio registrado em um Boeing 767 da American Airlines durante a decolagem do aeroporto O'Hare de Chicago, informou a companhia aérea. O incêndio aconteceu no voo 383 da American Airlines com destino a Miami depois do estouro de um pneu. Os feridos, entre eles um tripulante, foram levados para um hospital próximo com ferimento de diferentes intensidades, acrescentou a empresa. Havia 161 passageiros e 9 membros da tripulação a bordo. Diariamente, ao menos 9 pessoas morrem em decorrência de intervenções policiais no Brasil, de acordo com dados do 10º Anuário de Segurança Pública. Realidade completamente oposta tem os países europeus. Um levantamento feito pelo jornal britânico Guardian em 2015 registrou 55 disparos fatais na Inglaterra e no País de Gales entre 1990 e 2014, entre uma população de 56 milhões de pessoas, equivalente à soma dos estados de São Paulo e do Paraná. A cada 6 dias, o número de mortos pela polícia no Brasil se iguala a essa marca atingida em 2 décadas e meia no Reino Unido. O Brasil registrou mais mortes violentas de 2011 a 2015 do que a Síria, país em guerra em igual período. Os dados divulgados ontem são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Foram 278.839 ocorrências de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte decorrente de intervenção policial no Brasil, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, frente a 256.124 mortes violentas na Síria entre março de 2011 e dezembro de 2015, de acordo com o Observatório de Direitos Humanos da Síria. 6h45 em Manaus. Os islandeses vão às urnas hoje, sábado, em uma eleição que pode levar a Islândia a se tornar o primeiro país da era moderna a ser governado por piratas. O Partido Pirata, fundado por 4 anos atrás, por ativistas políticos, hackers e defensores da liberdade na internet, ganhou força no pequeno país nórdico com descontentamento da população diante da crise financeira e escândalos. A eleição foi convocada após a renúncia em abril do premier Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, apontado como um dos donos de contas offshore nos Panama Papers. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, ordenou neste sábado a saída de toda a sua equipe de assistentes pessoais devido aos escândalos de corrupção e tráfico de influência em que está envolvida e que causou uma onda de indignação no país. Park solicitou que renunciem ao cargo cerca de 10 secretários de alto nível que faziam parte de seu grupo de colaboradores mais próximos no gabinete da presidência, segundo anunciou seu porta-voz Jung Yong-kook, e acrescentou que a presidente nomeará uma nova equipe em breve. Milhares de tailandeses se reúnem neste sábado diante do Palácio Real de Bangkok para iniciar uma vigília em memória do rei Bhumibol Adulyadej, morto há mais de 2 semanas aos 88 anos após 7 décadas no trono. Autoridades distribuíram ingressos entre os congregados para que participem do velório no complexo palaciano. Agora 6h47 em Manaus. Pelo menos 9 pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas por 2 homens-bombas que se explodiram neste sábado em Maiduguri, no nordeste da Nigéria, região assolada pela insurgência dos extremistas islâmicos do Boko Haram, anunciou o serviço de emergência nigeriano. Os homens-bomba visavam um campo de refugiado Bakassi, nos arredores de Maiduguri, a maior cidade da região e berço do Boko Haram. O acampamento é o lar de nigerianos que tiveram de deixar suas casas por causa da violência no país. 2 homens-bombas conduzindo rickshaws detonaram seus explosivos esta manhã com um intervalo de 10 minutos entre cada explosão, explicou o porta-voz da Agência Nacional do Serviço de Emergência, Mohamed Kana. Um dos homens-bomba tentou penetrar no campo de deslocados em Bakassi, mas ele explodiu na entrada, matando 4 pessoas, informou a autoridade. 6h47 em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado. Começando pelo Agora, que diz: ao defender a mãe, enteado mata padrasto a facadas. O Jornal do Comércio, centenário Jornal do Comércio, diz: produtividade, arte de gerir o tempo. O Jornal Amazonas destaca: Amazonas cresce no ranking de mortes violentas. E ainda, Cachimbo da Paz, poderes discutem violência no país. Vamos agora ao destaque do Jornal A Crítica neste sábado, que diz: direito de resposta, difamar e injuriar, como este jornal fez, em panfleto dá para aceitar. E ainda, bandeira amarela comenta a conta da luz. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição técnica de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. Reportagem de J. Rai e Larissa Balieiro. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h50. Na sequência de nossa programação, você tem encontro marcado com Jurandir Vieira. Tenham todos um bom sábado. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. Hora certa. 6h49 em Manaus.